CD. Galerinha, uma coisa, o meu termômetro só vai até menos 35 graus Celsius. O termômetro de infravermelho que eu tenho. E esse termômetro que eu comprei infravermelho, eu lembro que assim, era a melhor relação custo-benefício, que eu ia medir uma vez na vida, uma na morte, né? E eu gastei 100 e poucos pila. Para um termômetro, né, não ser de contato por radiação, aí já começa a ficar um pouco mais salgado depois desse valor. O que a gente poderia fazer também é, de repente, tentar na universidade e pedir emprestado o termômetro, né, para a feira. Também daria de fazer isso. Eu posso até dar uma olhada na física lá, não sei se eu já tive uma dificuldade, mas eu consigo dar uma olhada nisso, certo? Mas o meu termômetro é só até menos 35, certo? Ô galerinha, olha só, lembrando, hein, galera, dá uma agilizada na feira de ciência e assim, ó, eu estou primando, quando alguém vem me pedir alguma coisa, estou primando assim pela simplicidade. Basta tu, e não precisa nem ser matéria desse ano, só com matéria desse ano tem um monte de coisa que daria para fazer muito divertida, para demonstrar para a galera, né, e fazer um trabalho de uma feira científica bem honesto, assim, de fazer um experimento científico, né, que é o que a gente faz no laboratório de física lá. Monta um experimentozinho, faz o experimento, anota os dados, verifica as respostas, faz um gráfico dos dados que tu colheu e tira uma conclusão, ou de repente conclui que o teu erro foi enorme. E por que o erro foi enorme? O erro foi enorme porque o atrito foi muito maior do que o esperado, né? Então tu vê, nem certo precisa dar teoricamente. Se der errado e tu justificar por que deu errado o trabalho, por que não conseguisse cumprir o teu objetivo, certo? Volta e meia isso acontece na ciência. O cara faz um trabalho e infelizmente o trabalho não teve o sucesso almejado. Mas no encerramento do trabalho ele se prova por que o trabalho deu errado. Já sugerindo então que o próximo experimentador não cometa os mesmos erros e avance no conhecimento científico. Então assim, ó, qualquer coisa que tu viu no passado, das leis de Newton à gravitação universal, tem um monte de coisa legal pra gente fazer um experimentozinho ou montar uma maquetezinha e transmitir esse conhecimento para o público que vem aí. Outra, não é um conhecimento técnico que nós temos que passar para o público. Teu estudo pode ser técnico, pode fazer um experimento altamente técnico, mas na hora de traduzir para uma criança que vem assistir ou para os pais que vêm assistir, tu vai tentar traduzir da forma mais simples possível. Eu, como voltei para a faculdade agora, às vezes estou assistindo uma aula de introdução a alguma coisa da física. Eu sei que o professor ali ele está tentando ser o mais didático possível. E nessa hora dá uma agonia para o cara que tem um conhecimento um pouquinho maior, porque dá a sensação de que o cara está mentindo, entendeu? O cara está sendo tão simplista que dá, porra, não avacalha, cara. Aí também não vai simplificar tanto assim. Mas é mais ou menos esse o nosso papel. Pegar as leis de Newton e tentar traduzir para o cara que simplesmente decorou, para toda ação tem uma reação. O que isso significa, meu Deus do céu? Na prática, o que isso significa? Né? Ou, o que é densidade de um líquido? Por que os líquidos menos densos flutuam nos mais densos? Tem um monte de experimentozinho fácil e gostoso de fazer. E aí vai, de ótica, tem um monte de coisa legal de fazer. Tem gente que já está fazendo uma coisa de ondas sonoras. Tem gente que vai atacar mais ondas eletromagnéticas. E também vale a pena tu me trazer a tua ideia o quanto antes para eu já te cantar a pedra. Ó, fulano está fazendo uma nessa linha. Então conversa com esse grupo para ver se tu não vai atacar exatamente o mesmo problema. Vai ser divertido, tu vai ver, cara. Só de imitar uns videozinhos que tem aí na net, cara, já vale a pena. Tem um monte de experimento legal. Nada se cria, tudo se copia, não se esqueça. Ó, introduzir rapidamente hoje, antes do almoço, transmissão de calor. Só falei bem rapidamente. Escrevi do meu jeito um resumão. Vou comentar com vocês para dar uma avançadinha de nada. Só tem um aspecto matemático para trabalhar hoje, que é da condução. Convecção e radiação, a parte matemática é tão cabreira que até na universidade dá encrenca de calcular. Às vezes te deixa de calcular e faz um experimento, faz uma medição empírica para não ter que fazer o cálculo de tão complicado que ele pode ser. Primeiro, se eu estou falando de transmissão de calor, eu estou acreditando que todos sabem que calor é energia térmica em trânsito, que sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Temperatura é médio grau da agitação das moléculas. Calor não tem a ver com a temperatura, tem a ver com a diferença de temperatura entre dois corpos. Só podemos falar em calor se houver dois corpos com diferentes temperaturas. Senão não existe calor. Se o mundo estivesse em equilíbrio térmico,
seria inútil falarmos de calor. 3 formas do calor fluir. Ou é condução, ou é convecção, ou é radiação. Não tem jeito. Uma das 3. Eu começo sempre da condução, que eu acho que é a mais fácil de compreender. Se tu pega uma barra metálica, esquenta no isqueiro, um dos lados dela e segura o outro lado, todo mundo já deve ter percebido, logo a barra toda fica muito quente, a ponto que nem dá de segurar na outra extremidade. Como explicar que o calor saiu da parte que estava mais aquecida para a parte menos aquecida? É só lembrar que as moléculas estão vibrando constantemente. Se as da direita começam a vibrar mais, elas estão agarradas nas moléculas vizinhas, que vibram mais, e passa a vibração para outra molécula, e assim vai, um átomo sacudindo o outro. Então a gente fala que o calor é transmitido de átomo a átomo. Isso é que é marcante na condução. Já que os átomos vão fazer os vizinhos vibrarem mais quando estiverem agarrados, nas substâncias líquidas onde os átomos não estão agarrados, ou nas gasosas que eles mal se tocam, a condução ela é muito pouco pronunciada, quase imperceptível, quase nula. Por isso que eu escrevi que ocorre principalmente nos sólidos. Porém, se o piso está aquecido, o ar em cima do piso vai aquecer. E essa primeira camada de ar que vai aquecer porque as moléculas do piso estão ali vibrando. E aí uma molécula gasosa que vem bater rapidamente no piso, vai receber um pouco dessa agitação nesse momento de contato rápido. Essa quicadinha que a molécula dá no chão. Tu vê então, um líquido em contato com um sólido, ou um gás em contato com um sólido. A primeira camada a ser aquecida é aquecida por condução. Queimou o pé na praia, condução. Queimou o dedinho na chapa de misto quente, condução. O cabelo é aquecido como? Pela chapinha, condução. Certo? Beleza? Porém, se um fluido, o que é fluido? Gás ou líquido, sofre um aquecimento, nós vimos recentemente algo sobre densidade, que é massa sobre... Quando eu aqueço um líquido ou um gás, o volume dele tende a aumentar. Quando o volume tende a aumentar, a densidade tende a... E aí, pelo empuxo, a coisa mais aquecida sobe. Lembra do balão de ar quente que sobe? Lembra do condicionador de ar que está instalado na parte superior, para depois que ele jogar o ar frio lá em cima, o ar frio desça, preenchendo toda a sala. Se o condicionador de ar fosse instalado no chão, no dia de resfriar ia ser terrível, porque ia ficar uma camada de ar bem frio preso no chão da sala e não ia subir o ar. Ia ficar bem gelado os pés, mas daqui para cima a galera ia suar em bicas. Certo? Então o ar-condicionado, o condicionador de ar com o objetivo de resfriar, ele é sempre instalado na parte superior. Certo? Por esse motivo, pelo fato de o ar frio e o ar quente, isto é devido à diferença de diferença de densidade. Então tu vê, né? Dei aquele exemplo absurdo na primeira aula, mas hoje o exemplo mais honesto seria o condicionador de ar. O condicionador de ar é colocado em cima para gelar, e se for aquecer, embaixo. E se eu quiser que ele aqueça e esfrie, vai ser menos pior no meio. Mas o ideal seria que a saída do ar frio fosse em cima e a saída do ar quente embaixo. Certo? Ali em cima, tu querer usar ele para aquecer, é claro que ele vai usar a ventoinha dele para jogar o ar quente por inércia para baixo, né? Mas não vai ter uma distribuição de calor tão eficiente quanto se o aquecimento viesse de baixo. Certo? Isso ocorre devido à convecção. As geladeiras. Por que as geladeiras têm as prateleiras vazadas de grades e por que o congelador está em cima? Por isso. Porque à medida que o ar vai esquentando, ele sobe, bate no congelador, esfria e desce. A mamãe não pode colocar plásticos floridos nas prateleiras da geladeira. Isso destrói o fluxo de ar da geladeira e vai ficar completamente diferente as temperaturas nas diferentes camadas da geladeira. As frutas e verduras que eram para estar frescas lá embaixo vão estar muito mais aquecidas, além da conta de luz aumentar. Então, não pode, a prateleira da geladeira convencional tem que ser vazada como o engenheiro projetou. Professor, engraçado, as geladeiras lá de casa, as prateleiras são de vidro, que é outro nível de geladeira, uma geladeira mais sofisticada, tem um fluxo de ar lá atrás todo especial já, ventiladorzinhos, tem um
computador, às vezes, controlando a temperatura em cada compartimento. É outro nível. Geladeira convencional, a parte que gela fica em cima, que é o congelador, e ela é toda cheia de grades. Por que as grades? Para ocorrer, vamos fazer chique? A convecção, muito bem. Para ocorrer a convecção. Agora tem nome técnico esse movimentozinho do ar lá dentro. Agora nós vamos ficar chique. Mamãe, como está a corrente de convecção dentro da geladeira? Ela vai te mandar a merda, lógico. Né? Na verdade, no popularmente a gente fala fluxo de ar, certo? Mas aqui na física agora, para ficar chique, a gente vai falar, não, a corrente de convecção. Hoje a corrente de convecção está muito acentuada e apontando para norte, né? É o vento, né? Está apontando para o norte, nada demais, certo? Então corrente de convecção agora, né, é um nome chique para o vento. Lembrando que todo maldito vento vem da convecção, certo? Logo, quando a gente tem uma usina eólica, aqueles cataventos, né? Nós estamos aproveitando a energia solar modificada. Concordam? A energia solar fez o vento se movimentar, parte dela foi transformada em energia cinética e nós aproveitamos a energia cinética das camadas de ar para gerar energia elétrica. Quando dá tipo furacão, tornado, O que acontece? Imagina que uma camada de ar fria vinda dos polos entra em contato com uma camada de ar muito aquecida no meio do continente. Quando o ar bate na areia, a areia esquenta muito rapidamente. Se não tiver água nas regiões, aquela temperatura daquele solo vai ficar extremamente quente. E o ar ali naquele solo vai subir, extremamente aquecido. Se por acaso der o azar de uma massa de ar muito fria vinda de um dos polos se cruzar com essa massa de ar quente, se forem duas massas muito grandes, uma de ar fria e outra de ar quente, como uma vai querer descer, a outra vai querer subir, vai gerar diferença de pressões nessa região, certo? Que, dependendo das condições, das quantidades de energia envolvidas, pode começar a rotacionar violentamente, gerando tufões, né? Que podem atingir velocidades de até 500 km por hora, né? As classes mais absurdas. Imagina uma ventaniazinha de 500 por hora. É algo absurdo, né, cara? Então tem casos bizarros aí, né, de pessoas terem sido pegadas aí por rajadas de vento num local e arremessadas 4, 5 quilômetros distantes dali e sobreviverem, que é o mais absurdo, certo? Então aquele negocinho do filminho lá, né, da vaquinha voando, do caminhãozinho voando é real, certo? Aquilo é baseado em fatos reais, caminhões saem do ar, dependendo do tamanho do tufão. Que energia poderosa, né, cara? No nosso sistema solar, nossas tempestades aqui na Terra são as mais calmas do sistema solar, né? No sistema solar nós temos planetas aí com tempestades muito mais absurdas que as nossas. As nossas tempestades são light. Júpiter lá. Sim, sim. Tem um furacão lá que há centenas de anos assola o planeta. Né? Então há centenas de anos já tem notícias do cara com telescópio. É engraçado, tem um redemoinho lá naquele planeta, que estranho. Né? E ele vai circulando o planeta, né? E tem previsão, ele é tão constante que dá pra saber onde é que ele vai estar com o passar do tempo, de tão constante que é esse furacão. Muito louco, né, cara? Tempestades em outros planetas a gente estuda, isso é assustador. Por que as tempestades de lá são maiores que a daqui? Como é que é? Por que as tempestades de lá são maiores que a daqui? Lógico, interessante a pergunta. O nível de uma tempestade vai depender da aceleração da gravidade do planeta, vai depender do tamanho da atmosfera, das massas e da densidade dos fluidos da atmosfera. Um planeta com uma aceleração da gravidade maior, com um tamanho maior, com mais massa na atmosfera, com líquidos às vezes na atmosfera tão densa quanto um líquido, gás está tão comprimido às vezes que chega próximo da densidade do líquido. Isso vai gerar, imagina, né, uma correnteza de um rio, ela é muito mais violenta que um vendaval, concorda comigo? A água pode estar muito mais lenta, ela arrasta com muito mais violência, né? Então dependendo da densidade dessa atmosfera, né, a turbulência gerada na atmosfera pode se assemelhar a uma tempestade no oceano, digamos assim, né? Então vai depender disso, da aceleração da gravidade, das densidades da atmosfera, certo? Das temperaturas, das diferenças de temperatura que aquele planeta atinge. Vai depender de uma série de fatores. Muito boa pergunta. Ô galerinha, então tu vê, né? Condução, calor transmitido de átomo a átomo, principalmente nos sólidos, mas cuidado, às vezes o vestibular fala assim: nos líquidos não ocorre condução. Mentira. Nos gases jamais ocorre condução. Mentira. Ocorre pouco. Convecção é o calor transmitido em gases e líquidos. Por que esse calor se transmite? Porque o que está quente e o que está frio, isso é chamado de convecção. Então uma forma de perceber que tem convecção é perceber se tem movimento de massa. Se a massa se movimenta, tem convecção. Dentro de um vergalhão aquecido numa ponta e frio na outra, vai ter átomos se deslocando?
Não que é sólido, né? Eles estão vibrando, mas estão parados cada um nos seus lugares. Concordam comigo? Por isso que nos sólidos não existe convecção. Tudo bem para vocês? Eu circulei aqui, ó, principalmente, somente em sólidos não existe. O vestibular sacana fala. Podemos dizer que nos sólidos a convecção é muito pequena. Mentira, é nula. Tranquilo até aqui? Mas olha que curioso. Mesmo que eu pegue um recipiente adiabático, quem é ele mesmo, recipiente adiabático? Não troca calor. Pega o corpo A e o corpo B, sendo que o corpo A tem uma temperatura maior que B. O que eu deveria esperar? Que o calor flui. Obrigado. Mas o problema é que eu faço vácuo aqui. Suponha que é possível fazer um vácuo perfeito. No laboratório a gente faz vácuo quase perfeito. Mas imagina que fosse possível tirar toda a matéria ali de dentro. Existe condução? Existe convecção? Não, porque essas duas transmissões de calor exigem a presença de átomos, a presença da matéria. Mas mesmo nessa situação, os cientistas verificam que ocorre o equilíbrio térmico. Então tem que ter algum outro tipo de coisa acontecendo ali, uma outra forma do calor fluir que não precisa de matéria. E são as benditas ondas eletromagnéticas, radiação ou irradiação, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Eu faço questão de que vocês relembrem comigo mais uma vez todas as radiações eletromagnéticas que existem. Todas. Isso vai ajudar bastante a gente já lá no terceirão, já sei elas, já sei. E essa ordem que eu vou falar é a ordem crescente de frequência. Primeira delas, as primeiras ondas criadas pelos homens artificialmente, a que a natureza criou todas elas, né? Essas ondas existem, certo? O homem foi aprendendo a fabricá-las artificialmente. As ondas hertzianas, hoje chamadas de ondas de rádio. Ondas hertzianas porque Hertz foi o primeiro a criá-las. Ele pegou um fio e fez corrente elétrica e voltar nesse fio. E aí, essas ondas eletromagnéticas que se espalharam a partir da antena, atravessaram o Atlântico e foram captadas em outro local, certo? Foi a primeira radiodifusão do mundo. Então pode pesquisar alguma coisa mais histórica sobre este dia fatídico. E Hertz ainda achou graça disso. Ele, que idiota isso que eu fiz, não serve a porra nenhuma. Mudou totalmente o rumo das pesquisas dele, enquanto um outro sujeito percebeu a grandiosidade da ideia e continuou a desenvolver a física por trás da radiodifusão e criou a primeira estação de rádio de verdade, certo? Então tu vê, né, o criador mesmo, o inventor da brincadeira, não enxergou a sua própria genialidade e perdeu, né, rios de dinheiro, digamos assim, por não ter avançado nas pesquisas. Outros sujeitos mais vivos conseguiram dar sequência, né, e inventar a radiodifusão, que vocês devem saber, né, revolucionou o mundo, é a mãe da nossa internet de hoje, né? Galerinha, ondas de rádio. Se eu começo a oscilar demais a corrente elétrica dentro do fio, ele esquenta tanto que derrete. Por isso que as micro-ondas só foram surgir depois que a eletrônica estava um pouco mais avançada. Para gerar micro-ondas eu tenho que fazer a corrente elétrica ir e voltar mais rápido ainda, para aumentar a frequência da onda. Válvulas eletrônicas especiais são usadas nos nossos aparelhos de micro-ondas. E a frequência do nosso aparelho de micro-ondas é uma frequência específica para agitar a molécula de água. Mas se eu mudar um pouquinho a frequência do micro-ondas, vira o Wi-Fi da tua casa. Não sei se tu sabe, mas teu aparelho Wi-Fi é um aparelho de micro-ondas. Ele emite a mesma radiação que o teu forno de micro-ondas emite. Olha que legal. Aparelhos que se comunicam com satélites, tipo a tua anteninha da Sky, ela recebe micro-ondas. Ela recebe micro-ondas do satélite, olha que legal. Então a comunicação de uma antena com a Terra com o satélite também ocorre por micro-ondas. Micro-ondas não é só para esquentar comida. Como é que funciona o micro-ondas? Como é que esquenta a parada? Pois é, cara, tu vê o seguinte, ó. É uma pergunta bonita essa tua. Para eu poder ser bem didático, eu primeiro vou lembrar do balanço. Se tu vai balançar o teu irmão no balanço, tu tem que balançar no ritmo adequado para a brincadeira ficar legal para ele cada vez mais alto. Ele vai, tu fica observando ele vem e tu... Vai embora. Se tu te distrai, fecha os olhos e fica balançando de qualquer maneira, daqui a pouco teu irmãozinho tá vindo, tu tá indo. E aí, em vez de tu entregar energia pro guri e ficar radical a brincadeira, fica uma porcaria para o balanço. Beleza? Vocês aceitam que para balançar o irmãozinho mais novo no balanço,
a frequência do balançar tem que coincidir com a frequência da força? Não precisa ser uma coincidência perfeita. Pode ser assim, ó. A frequência do balanço pode ser o dobro da frequência da força, não tem problema. Vai funcionar, né? Ou tu pode até fazer uma força que é o dobro da frequência do balanço. Ele vai, tu empurra no vazio uma vez, também funciona, concorda comigo? O que importa é que a frequência do balançar e a frequência do balanço tem que ser valores múltiplos. Aceito isso? Legal, né? Isso na física tem um fenômeno, é um fenômeno muito bonito de se estudar. Vou fazer a introdução dele hoje, para futuramente a gente falar dele um pouco mais calmo. A partir dessa ideia do balanço, vou apresentar para vocês um outro fenômeno chamado de ressonância. O fenômeno da ressonância é o seguinte, ó, os corpos estão todos vibrando o tempo inteiro, mas eu não estou falando da estação térmica. Eu estou falando de vibração mecânica mesmo, os corpos estão sacudindo todos o tempo inteiro. Esta cadeira que parece estar parada essa porcaria, não tá. Pro teu corpo tá parado. Primeiro pensa bem, o teu olho ele é uma mentira ambulante. Se tu faz muito exercício físico e para, e olha para os objetos, tu vai ver os objetos piscando. Isso o que é? O teu batimento cardíaco influenciando na tua capacidade de observação. Tudo bem? Na verdade isso está acontecendo agora. Teus vasos capilares eles estão assim, ó, em volta do teu olho. Cada batida do coração tem um jorro de sangue. Só que tu não está percebendo essa oscilação, mas ela existe agora no teu olho, cada pulsar do teu coração. Beleza? O que eu estou querendo te dizer, cara, é que tu não enxerga nada perto da verdade. Tu enxerga a casquinha do mundo, por isso que não é saudável tu olhar e concluir só com o que tu vê. Precisa de um processo chamado método científico para tu buscar a verdade, digamos assim, né? Num fenômeno. Ou seja, a cadeira está vibrando e eu não posso perceber. Dá até para calcular essa vibração ou medir. Ela vibra o tempo inteiro. Todas as cadeiras estão vibrando, inclusive as cadeiras que vocês estão em cima. Só que as cadeiras que vocês estão em cima estão vibrando uma frequência um pouco menor do que a frequência das cadeiras sem gente. Aceitável, né? Porque tu em cima da cadeira aumentou a inércia do sistema. E aí como o sistema tem mais inércia, vai demorar mais para parar e vibrar para o outro lado. Tudo bem para vocês? O prédio está vibrando próximo dos 3 Hz. Estruturas do tamanho de prédios vibram de 2,5 a 3 Hz as frequências de vibração. Olha que legal, o prédio está vibrando. Se nós fôssemos escutar esse barulho, seria um barulho extremamente grave. A gente só escuta até 20 Hz, né? 20 Hz é uma coisa muito grave. Mais grave que isso, então imagina. Que bom que a gente não está escutando o prédio vibrar, seria terrível. Ninguém dormiria com esse barulho de 3 Hz. Tá tranquilo até agora? Se por acaso dá um tremor de terra e esse sacana sacode mais ou menos em 3 oscilações por segundo, vai ser equivalente a alguém começar a balançar o nosso prédio. Que nem alguém balança o teu irmãozinho na frequência correta. E aí o prédio tem chance de cair, cara, se der o azar da frequência terremoto coincidir com a frequência do prédio. Tem um fato histórico famoso, uma cidadezinha, não lembro qual, norte-americana, terremoto, os prédios pequenos ficaram de pé, os prédios grandes ficaram de pé e os pequenos ruíram todos. Estranho, né? O esperado era o contrário, né? Prédio grande cai mais fácil que prédio pequeno, teoricamente, né? E naquela cidade, naquele terremoto, foi o contrário. O que os físicos que foram estudar o fenômeno descobriram? Que a frequência daquele terremoto específico atingiu a frequência natural dos prédios pequenos e não coincidiu com a frequência dos prédios grandes. Logo, naquele terremoto, os prédios pequenos sofreram mais danos. Que viagem, né? Contei pra vocês daquele cientista que começou a ter alucinação no laboratório. Certo? Aquilo foi um exemplo de fenômeno de ressonância. Quando um objeto começa a vibrar e tem outros objetos próximos que vibram na mesma frequência, é como se ele começasse a empurrar os outros objetos no ritmo certo. E esses outros objetos passam a vibrar junto com ele. Muito louco esse fenômeno. Beira o transcendental, para quem não conhece a história do balanço e não percebe que na verdade as moléculas estão se empurrando no ritmo certo. Qual foi a tua pergunta? Micro-ondas. Tipo, por que esquenta, como é que esquenta? Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Pelo amor de Deus, micro-ondas e balanços e o mundo vibrando, terremotos, não é possível. A molécula d'água vibra. A molécula d'água está vibrando, é uma agitação térmica que ela tem ali, né? Ela está vibrando. A molécula de O2 vibra numa frequência diferente da H2O. A molécula de hidrogênio, H2, vibra diferente da H2O. A molécula de água tem uma frequência específica de vibração.
O que é uma micro-ondas? É uma radiação ela tem campos eletromagnéticos que se intercalam num ritmo exato. Quando o cara estava fazendo a máquina de guerra que deu origem ao micro-ondas, que é uma câmera de visão noturna, ele sabia que todo mundo fazia câmera de visão noturna com infravermelho. Ele queria usar uma onda eletromagnética diferente. Para a tecnologia, só ele dominar a tecnologia. Assim ele enxergaria os outros, mas ninguém enxergaria ele no escuro. Ele fez a câmera com visão noturna baseada em micro-ondas e estava feliz, estava nos últimos detalhes da pesquisa. Foi fazer um teste com a câmera de micro-ondas e tinha chocolate no bolso, lembra? Derreteu o chocolate. Uma pessoa normal comeria o chocolate derretido e acharia o mais gostoso. Eu adoro chocolate semi-derretido. Mas ele não é uma pessoa normal, ele é um cientista e ele, que merda, viu a temperatura e meu Deus, não podia ter derretido. Não podia ter derretido? Que porcaria é essa? Não podia ter derretido. E aí ele foi fazer as contas e caramba, a minha máquina está derretendo meu chocolate. Minha câmera de visão noturna está derretendo meu chocolate. Não pode. Eu fiz uma câmera de micro-ondas, essa micro-ondas tinha que estar batendo e refletindo. Se meu chocolate está esquentando é porque uma parte da micro-ondas está ficando no chocolate, está ocorrendo absorção. Por quê? Ele começou a mudar as frequências da micro-ondas que ele usava. E ele percebia que tinha uma frequência específica que esquentava o chocolate dele, as outras não. Ele, para o equipamento de visão noturna dele, ele escolheu uma frequência que não esquentava o chocolate. Mas ele pensou, caramba, descobri como esquentar água. Porque ele percebia que objetos anidros, objetos sem água, não aqueciam. Objetos com água, assim como o chocolate dele, aqueciam. Ele descobriu uma máquina de esquentar água por micro-ondas, e no início não sabia por quê. Posteriormente a galera descobriu que a frequência da micro-ondas que ele estava usando coincidia com a frequência natural de vibração da molécula de... E a micro-ondas estava entrando em ressonância, fazendo a molécula d'água dar pirueta dentro da comida, enquanto ela era agitada pelo micro-ondas. E aí a molécula d'água se esfregando no resto dos átomos ali dentro, esquenta a água, esquenta o alimento que contém água, de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, é que primeiro vai esquentar as camadas de fora, na verdade, né? Mas eu digo é que a água lá dentro começou a oscilar, dentro da estrutura da comida, e esquentou aquela região em volta dela. Como a micro-ondas não penetra totalmente, né, uma parede grossa de carne, por exemplo, está se descongelando, a parte interna da carne vai descongelar mais devagar do que a parte externa. Mas não foi assim, não esquentou a parte de fora, que nem um forno, e a parte de fora, o ar aquecido, começou a penetrar no alimento por condução. É totalmente diferente. É uma luz que está penetrando no alimento, e essa luz, ao penetrar no alimento, gira as moléculas de água para um lado e para o outro, e por atrito, diga-se assim, esquenta o alimento. Beleza? Então, micro-ondas tem a ver com a ressonância da molécula da água com a onda eletromagnética usada. Se botar alguma coisa que não tiver água, não esquenta? Não vai esquentar. Se tu botar algo completamente anidro lá dentro, tu vai perceber que não aquece. Cuidado, o ar dentro do micro-ondas vai ter um pouco de umidade. Essa umidade vai aquecer. Então o ar ali dentro aquece e depois acaba aquecendo a coisa que não tem a água. Mas, né, o processo que faz a gente usar o micro-ondas é o aquecimento da molécula de água especificamente. Então tu não vai ter a potência de micro-ondas que tu queria se o objeto for muito seco, certo? Não pode dar tipo próximo a gente, porque deve ser feito de segunda por cima do lado. Pois então, é por isso que aquela gradezinha, e ele é todo metálico, e tem aquela grade metálica dividindo para bloquear os campos eletromagnéticos. Ou seja, vaza muito pouco de micro-ondas ali para fora. Se tu passar boa parte da tua vida de uso de micro-ondas olhando bem de perto, é possível que tenha um aquecimento da água dos teus olhos e um cozimento com o passar dos anos da córnea. Mas tu teria que assistir muita pipoca estourando ali, né, de camarote, certo? Então é seguro usar. Aí eu sempre alerto a vocês, tem pesquisas que mostram que quem come comida de micro-ondas adoece mais do que quem come comida de fogão. Mas as pesquisas indicam que não é a micro-ondas que causa isso, é o tipo de comida que a pessoa come quando come comida de micro-ondas e o tipo de comida que a pessoa come quando come comida de fogão. Ou seja, se tu cozinhar no micro-ondas exclusivamente, mas aprender a comer comida saudável, se dá para fazer, então não tem problema nenhum. Então a micro-ondas aparentemente é inofensiva. As radiações começam a ficar perigosas a partir da ultravioleta. Ultravioleta, raio-x e raios gama são radiações ionizantes. Certo? A infravermelho, luz e as outras, né, que eu estou falando agora, ondas de rádio e micro-ondas, não são ionizantes.
Então, teoricamente, né, a agressão que ela poderia causar no organismo é infinitamente menor, certo? A aplicação direta de muita radiação poderia, mas não vamos nos esquecer, gente, que o Sol, ele emite um monte dessa radiação. O Sol emite todas aquelas, ó, todas as radiações eletromagnéticas que existem, o Sol emite. Claro que a nossa atmosfera, a ionosfera, a magnetosfera filtra uma porrada delas, mas mesmo assim chega. Chega das piores radiações aqui. Então é importante tu saber disso, né? Deveríamos temer mais o Sol, digamos assim, do que outras fontes radioativas. Se nós nos banhamos no Sol durante bons anos das nossas vidas, né? Então não é tão terrível assim, certo? Por que dizem que tipo pote de plástico não é bom esquentar micro-ondas? É um fenômeno químico agora. Para que a gente produza plástico, a gente é derivado de petróleo primeiro. Tem primeiro a destilação fracionada do petróleo, lembra? Naquelas bandejas, numa das bandejas vai ter um tipo de um polímero, uma coisa viscosa, que aí depois nós vamos botar um monte de produto químico e trabalhar para virar o plástico, certo? Tem plástico de todos os tipos. Mais modernamente nós começamos a usar o Tupperware, certo? Tupperware foi a primeira marca de né, potes plásticos do mundo. É muito legal ver as propagandas antigas do Tupperware. Se tu botar no YouTube, né, propaganda Tupperware, é inacreditável a ideia que eles passavam pra gente. A ideia é oposta de hoje. Eles ensinavam a tu pegar um produto no supermercado, abrir da embalagem original e botar no Tupperware, porque lá tá mais bem fechado. Porra, a gente sabe que não. O melhor é tu deixar a embalagem original e abrir quando for consumir. E se abrir às vezes, tampa na própria embalagem. E depois bota no potinho para uma segunda, né? Na época não, ó, Tupperware. Tupperware, só os ninjas usavam Tupperware. E tu vê, naquela época não tinha o cuidado. Ah, vai que dá câncer usar Tupperware. Ah, não sei, eu quero ganhar dinheiro, vamos vender Tupperware. É o máximo Tupperware. Aí começou a adoecer muita gente usando esses produtos. Vamos investigar, acho que é tóxico esse negócio. Ih, é tóxico. Tupperware é tóxico. Se aquecer mesmo, botar comida quente ali, vai liberar uns produtos químicos usados na produção do plástico. A pessoa vai comer produto químico junto com a comida. E depois de 20 anos tem chance de dar câncer. Então tu vê, né, cara? Sacanagem, hein? E hoje, no Brasil, não tem legislação, vamos produzir plástico cancerígeno, foda-se. Então 90% dos potinhos que a tua mãe usa em casa provavelmente são cancerígenos sim. E quando ela aquece a tua comida na hora do almoço ali e tu come direto ali, é realmente terrível. Certo? Se tu fizer isso ao longo da tua vida, tem chance de dar câncer no pâncreas, no estômago, sei lá onde. Ixi, é uma boa expressão para esse momento. Então, ó, fica ligado, tem potezinho plástico hoje que diz que é inofensivo. De repente, de fato, já é inofensivo, arrumaram uma maneira química de não usar os produtos danosos, ou de repente não deu tempo de pesquisar e achar um... Mas a panela de alumínio, já te expliquei, é cancerígena, certo? O aço inox não é o melhor do mundo, ou seja, o ideal é cozinhar em pedra. Só que panela de pedra é um saco de usar também, demora a esquentar a comida, embora fique mais tempo, entendeu? Então tu vê, às vezes a gente abre e faz, não vou fazer pirex, pirex tá legal, vou usar pirex lá em casa a partir de agora, para não contaminar minha família com alumínio. Outra, tu pode usar panela de alumínio, é só não arear, é só não dar brilho nela, entendeu? Deixar ela fosquinha, não tem problema nenhum. Então o alumínio ele é seguro de ser usado com algumas condições. Tu vê, né, cara, o que eu tô te dizendo, cara, às vezes sem um mínimo de conhecimento físico, tu fica confuso no mundo. Celular, posso dormir com o meu celular do lado da minha cabeça, né? Essa série de inquietações que tem a ver com o estudo das ondas eletro... O ideal, cara, é tu diminuir a incidência não natural de radiações eletromagnéticas. Tu já é banhado por radiações eletromagnéticas o dia todo. O sol tá aí, beleza? Mesmo o sol refletido, ele banha a gente com radiação eletromagnética. Aí tem mais as lâmpadas, mais radiação eletromagnética. Aí mais teu celular, aí mais secador de cabelo, aí mais a piastra, aí mais o chuveiro, aí mais air fryer, aí mais... É possível que daqui a 100 anos a gente descubra que tem um limite biológico para o corpo receber essa radiação e a partir de um certo limite diminui, né, a reprodução saudável das células. Então tu vê, cara, tem coisa que já está garantida. Por exemplo, fumaça de carro é cancerígena, já está garantida. E é isso que eu acho esquisito, a galera dá menos valor para aquilo que já está garantido. Carro a gente tem que melhorar os carros, porque é cancerígeno, está garantido. E fica mais preocupado com, né, não, vou com o potinho de plástico da cozinha.
Eu não sei aonde é que o carro entra e onde é que o potinho de plástico entra aqui, entendeu? Na comparação, ou a comida industrializada e o potinho de plástico. Então não adianta também tu ser todo natureba, vegano e viver numa grande cidade cheirando fumaça de óleo diesel, certo? Mas também não adianta tu ser, né, viver no meio do deserto e comer comida industrializada pra caramba. Então tu vê, né, cara, equilíbrio e não se estressar, não achar que vai morrer. Eu era um cara que eu achava que, entendeu? Eu passava no hospital, eu respirava raso, assim, pra não aspirar muito profundamente uma bactéria e não entrar no meu pulmão, certo? Então eu aceitava no hospital. Entendeu? Pra não aspirar fundo. Pô, isso é uma doença, cara. Então, né, não vai surtir o efeito esperado. De qualquer maneira, radiações abaixo da ultravioleta, luz, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio são relativamente seguras. Acima da ultravioleta, abre a baga, porque aí é ionizante e pode dar câncer, certo? Raio-X, por exemplo, o cara que não se cuida, que é técnico em radiologia e não usa as normas, vai ter câncer no final da carreira. Vai ter câncer, dá pra garantir. Se ele nunca ir para trás da placa de chumbo, se ele não se vestir com a vestimenta de chumbo, se ele tirar o raio-x sempre do lado do cara que tem que receber a radiação bem feliz, é só esperar uns 10 anos, o cabelo vai começar a cair. Fora isso, tá tranquilo, mas eu não queria falar delas todas. Eu queria falar, claro, das ondas de rádio, micro-ondas, aumenta a frequência. Infra, tu mesmo emite ela, teu próprio corpo gera infravermelho, pelo átomo. Tem átomo, tem infravermelho junto. Átomo cospe infravermelho o tempo todo. Aumentou a frequência, vai para o vermelho, e aí tem todas as cores do arco-íris. Luz, que é só uma casquinha desse todo gigantesco. A luz é uma casquinha. Depois da luz que termina com violeta, ultra, raio-x e raios gama. Dessas aí, todas transmitem um pouquinho de calor. Mas tem uma que é a rainha da transmissão de calor. Inclusive o apelido dela é ondas de calor, que é o infra. Para ter uma noção da radiação que vem do Sol, 70% do calor que penetra na Terra vem por infravermelho. 10% ultra e os outros 20% vem um pouquinho de cada. Beleza? Então quem é o nome importante para gravar em radiação ou irradiação? Infravermelho. Mas não custa lembrar que as outras são irmãs dela. Mas ela carrega energia que quando atingir o átomo vai agitar o átomo. Certo? Quando o raio-x bate no átomo, boa parte dessa energia se transforma em outro tipo de energia, não agitação térmica. Por isso que as outras radiações transmitem pouco calor. A rainha da transmissão de calor é o infravermelho, mas a ultravioleta também, tá? Lembra aquele dia nublado? Tu foi pra praia, achando que não ia dar nada, e tu volta que é um camarão pra casa. Aquele mormaço, aquela, não é nem luz que está passando, é ultravioleta que está passando. Um pouquinho de infravermelho, mas mais ultravioleta. É o suficiente para arrebentar a tua pele, né? Então tem que tomar cuidado, certo? Continuamos a partir daí. Dá para arriscar alguma coisa já pra gente? Dá para arriscar alguma coisa teórica? Eu vou apresentar na próxima aula a parte matemática. Arrisca lá, ó, a página 16, 18 e 20. 16, 18 e 20, que é mais teoria mesmo. A parte matemática a gente trabalha na próxima aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até mais. Se tiver outro professor aí, tu pede autorização dupla para ele. Na engenharia eles dão essa dica pra gente, para ter uma ordem de grandeza, prédios grandes a partir de 3 Hz. Quanto maior o prédio, menor a frequência. Quanto maior a massa, menor a frequência e mais demora para ir e voltar devido à inércia. 20 Hz. Se passar de 20 Hz, no dia a dia 20 Hz, por exemplo, ó, se eu botar uma dessas gradezinhas para vibrar, ó, já deu para escutar. Então já passou de 20 Hz, certo? E essa aí tu já faz ela vibrar e tu fica olhando para ela, tu já vê alguma coisa, entendeu? Então, vibrações mais tênues que essa é que a gente não vai conseguir captar. Muito boa pergunta. Não.